Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus triuno nos acompanhem nessa meditação. Os textos de hoje, especialmente o texto do Evangelho, eu destaco para vocês, não está aqui para apresentar, mas destaco o versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Essa palavra de Jesus foi dita diante de um momento de grande tentação. E o que é a tentação? Colocar você à prova de alguma coisa. É um assédio. É um assédio. De maneira geral, é um assédio. Te assedia para algo que você quer, que provoca desejo. Contudo, não é um desejo que te aproxima de Deus. Pelo contrário, é um desejo que te afasta de Deus. Que põe em dúvida no seu coração a palavra de Deus, a sua verdade, o seu sustentáculo para a sua vida. De maneira diferente, temos as provações. As provações são dadas por Deus. De ambos os modos, você sofre. De ambos os modos, nós experimentamos sofrimento. Não é algo tranquilo. É quando as águas ficam turbulentas. Entre faço ou não faço. Só que as provações, por outro lado, elas vêm da parte de Deus e elas têm um propósito pedagógico. Deus quer exercitar-nos na fé. Ao final de uma provação, nós saímos mais fortalecidos. As tentações, por outro lado, não. E nós olhamos hoje as leituras de Cristo sendo tentado. E as circunstâncias em que isso acontece. Depois de ter sido batizado, o Espírito o conduz ao deserto, um lugar afastado. E em meio a um período de 40 dias de jejum, de oração, de aproximação enquanto servo. É importante nós destacarmos isso. Por quê? Porque Jesus é Deus em todo o tempo. Jesus não se tornou mais Deus após o batismo, nem após as tentações, a sua vitória. Ele sempre foi Deus. Mas embora seja Deus em todo o tempo, ele se esvazia da sua majestade. Ele se esvazia da sua glória. Lembrem a leitura da semana passada. De maneira temática, nós ouvimos a meditação sobre Jesus em glória, em majestade. E na sequência ele oculta a sua glória. É como aquele holofote, grande nos nossos olhos que de repente se apaga. Ele tem condições de acender, a luz está ali, mas para que nós enxerguemos, ele diminui o seu brilho. E Jesus faz isso. E de maneira temática, nós voltamos agora, cronologicamente, para o período logo após o seu batismo. Ou seja, o Cristo que é tentado no deserto é o mesmo Cristo glorioso que se manifestou lá no monte, diante dos seus discípulos, e que, de maneira ministerial, diz, vamos em direção a Jerusalém. Então, nesse primeiro domingo de Quaresma, todos os anos nós voltamos o olhar para a tentação de Jesus. Ora, sob o olhar de Mateus, Marcos e, nesse ano, sob o olhar de Lucas. Talvez, se você fizer a leitura em casa, você vai observar que a ordem das tentações dos evangelhos, ela altera. E isso não
desmerece o valor e a credibilidade. Apenas põe que, embora as tentações estejam colocadas em ordem diferente, todas elas estão ali. E Jesus é tentado de maneira física, na fome. Jesus é tentado na sua apresentação, no seu orgulho, quando pede então que ele salte do alto do templo. E Jesus é tentado também no seu poder. O texto que destaco hoje vem do versículo 8, começa no versículo 5, na verdade, quando o diabo traz essa tentação para Jesus. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Tudo isso será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. O diabo tem poder sobre o mundo? O mundo é do diabo? O cosmos, vou usar outra expressão, o cosmos, o universo, é do diabo? Não! Se ele não criou, ele não tem posse. O cosmos sofre pelo assédio, pelas provocações do diabo? Sim. Muitas vezes com a nossa mão suja, inclusive. Temos responsabilidades? Temos. Temos sim. Mas ele usa de mentira e de um assédio que já há muitos séculos antes havia funcionado, com muitos e muitos líderes, muitos e muitos homens que se diziam do Senhor, mas que diante do assédio do diabo, acolhendo as suas mentiras, duvidando da palavra do Senhor, caíram em pecado. Quando nós olhamos e pensamos, o mundo é do diabo porque tem coisas ruins, nós esquecemos de olhar para o texto de Gênesis. Quem é o Criador do mundo? E de fato, Jesus é Deus e estava também com o Pai na criação do mundo. E como que o diabo agora se coloca como o Senhor de todas as coisas? Ele faz aquilo que lhe é próprio. Ele é mentiroso, ele é enganador. Ele traz uma promessa que muitas vezes assedia o coração, de dizer: será que eu vou ter mais do que eu tenho? Será que eu posso conseguir mais do que eu já... Mas é só adorá-lo. Olhemos as palavras de Jesus. O versículo 8 diz muito claro: as Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Estimados irmãos e irmãs, neste tempo de Quaresma, o assédio continua a vir sobre mim, sobre vocês. Muitas vezes somos assediados de maneira material, física, no nosso corpo. Por outras vezes, nos nossos desejos e expectativas. Por último, destaco o nosso reconhecimento. Quem é aquele a quem nós nos dobramos? A quem servimos? Se nós olharmos para essa palavra de Jesus, diante desse assédio do diabo, vem logo à mente um mandamento, né? Qual deles? Quem ainda lembra? Dá uma ajuda. Ajuda o povo da Bíblia. Qual deles? O primeiro mandamento, né? E Lutero, na sua explicação ao Catecismo Menor, ele vai dizer assim: esse é o primeiro não por acidente. Esse é o primeiro porque todos os demais mandamentos decorrem dele. Se eu duvido de quem é o meu Deus, o meu Senhor,
se eu não confio nele, então eu vou usar o seu nome em vão, porque ele não é essa pessoa para mim. Eu não vou valorizar oportunidades de encontro com ele, seja na sua casa, seja diante da sua palavra. Eu não vou considerar suas orientações acerca da autoridade, porque se eu não honro nem respeito a autoridade dele, também daqueles que estão subordinados a ele, se eu não o reconheço como o Senhor da vida, não vou dar valor à vida, nem a minha, nem a do próximo. Se eu não reconheço como aquele que traz dignidade ao ser humano, não tratarei com dignidade nem a mim, nem o meu semelhante. Não viverei, como diz Lutero, uma vida casta em palavras e ações. Se eu duvido que ele é o Criador de todas as coisas e que, portanto, tudo pertence a ele e a quem ele coloca as mãos para administrar, eu também não vou respeitar a propriedade do outro, nem a minha. Muito menos honrar o meu próximo, a sua palavra, o seu nome. Eu não vou me contentar com aquilo que ele me dá, porque eu acredito talvez que eu tenho o direito de possuir tudo. E por isso, o que é seu pode ser meu, desejo, a cobiça. Enfim, Lutero coloca bem claro que, olhando para o primeiro mandamento e valorizando este mandamento que Jesus aqui exalta, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Pecando contra esse mandamento, nós nos tornamos culpados em todos os demais, porque faltará em nosso coração o verdadeiro temor. No sentido, quem é esse Deus? Ele divide a sua glória com outras entidades religiosas? Não. Essa glória dele, ela pode ser compartilhada, dividida entre as pessoas? Não. É dele. Somente dele. Mas as pessoas confundem. E é isso que Jesus traz para nós essa palavra. Onde eu posso conhecer esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Na natureza? Sim ou não? Não! Pela natureza, o homem entende, sim, há um ente criador, há um ser inteligente que ordena e organiza todas as coisas. Mas a natureza não é suficiente para nos revelar, de fato, a identidade de Deus. Não fosse assim, nós não teríamos uma diversidade de arranjos religiosos, panteísmos, que olham e veem a divindade em tudo: no céu, no vão, nas árvores, nas rochas, nas águas. A natureza é criação de Deus. Ela revela parte do seu poder, da sua ordem, da sua autoridade, mas ela não nos revela quem ele de fato é. Seria então pela iluminação, nosso conhecimento, nosso raciocínio, nossa capacidade de pesquisa, de detalhamento? Não. E o Senhor Jesus diz claramente: esse evangelho, essa boa nova, esse conhecimento de Deus, não se deu a conhecer a alguns poucos de uma elite selecionada. Não, ele veio para os humildes, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Ele veio aos pequeninos. Se pela minha razão, pelo meu intelecto, nem pela observação da natureza eu posso de fato reconhecer e identificar Deus sem confundi-lo, onde é que eu posso conhecê-lo então? Na Escritura, Davi. Isso mesmo. E por que que essa Escritura é diferente de qualquer outro livro que você leia, que você busque em conhecimento? Sabe por quê?
Porque assim como eu conheço você quando você fala comigo, na Escritura, Deus fala com você, fala comigo. A Escritura é a palavra de Deus revelada, dada a nós, escrita por homens, sim, mas dada por Deus através do Espírito Santo, que inspirou através do tempo, numa unidade de mensagem, a sua vontade, o seu propósito de salvação para todas as pessoas. Para combatermos a mentira, para combatermos o mentiroso, nós só temos um caminho: confrontá-lo com a verdade. E aqui está o desafio do qual também Jesus se submeteu. Ele se colocou diante do diabo, suportou as tentações do diabo, e ele mostra para você e para mim qual o instrumento, qual a ferramenta que ele usou. Jesus poderia ter expulsado o diabo de primeiro momento, mas ele suportou as tentações em todos os níveis, e em cada uma delas, para onde ele apontou? Para a Escritura. Por ele? Não. Por você. Ele apontou o caminho qual você e eu podemos conhecer Deus, o Pai Todo-Poderoso, do qual você e eu podemos aprender a sua vontade e caminhar, servi-lo segundo esta vontade. E conhecendo a vontade de Deus, nós vamos chegar ao cerne de todo o Evangelho. O que Deus quer para você e para mim é que nós o conheçamos a sua maior intimidade através de Jesus. Quando ele mesmo diz: quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Há uma unidade, há uma transparência. Deus se relaciona conosco como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia. Ele não é diferente daquele Deus que se revelou lá no jardim, daquele Deus que se revelou diante de Moisés, ou lá no alto da montanha do Sinai. Não é diferente. Mas em cada momento ele revela de maneira especial e mais profunda. No Éden, a sua intimidade com o ser humano antes da queda. Com o afastamento, Deus continua visitando, plantando a sua palavra no coração e nas mentes, e em dado momento, quando já havia uma grande nação, ele revela por meio dos seus mandamentos escritos, para que nós guardemos à altura dos olhos, na nossa mente, na nossa prática, quem é esse Deus e qual é a sua vontade. Apesar de tudo isso, nós sabemos que não conseguimos cumprir, e de novo, confirmado pela história no Antigo Testamento, muitas e muitas vezes, nossos pais, nossos irmãos, nossos em Cristo Jesus, caíram na tentação, cederam às provocações do inimigo, sucumbiram. Nesse período de Quaresma nós estamos estudando, faremos agora na próxima quarta-feira, um olhar sobre o que é jejuar, como Jesus jejuou. Alguns apontam: não, eu tenho que ficar 40 dias, eu tenho que passar muita necessidade. Não é necessário, mas é algo que nós podemos fazer na liberdade, e a liberdade que temos somente por causa de Jesus. Na liberdade que Jesus nos dá, ter um encontro com Ele e com o Pai na sua palavra. Viver e caminhar suportando as tentações que são colocadas diante de nós, o assédio pelo inimigo, com a vitória dele. Nos apegando à vitória de Cristo. É por meio dela que recebemos
força da parte do Espírito Santo para superar e suportar as tentações sem cair. Buscando em toda oportunidade, mesmo nas privações, nos apegar e nos fortalecer onde Deus se revela a nós. Este tempo de Quaresma, portanto, meus amados irmãos e irmãs, saibamos, o mentiroso tentador não desapareceu. Como nós ouvimos na leitura de hoje, depois de todas essas tentações, o diabo se afastou para um tempo oportuno. Assim também o diabo anda em derredor, conforme o apóstolo Pedro nos diz. O tentador, o mentiroso, ele anda em derredor de vós, procurando alguém, num momento, numa oportunidade, para de novo assediar com mentiras, fazer promessas que ele não pode cumprir, para nos tomar das mãos, dos braços do nosso Pai. As armas para combater o diabo permanecem conosco. A sua palavra, onde o Senhor se revela. Os santos sacramentos, onde Ele nos nutre e sustenta uma comunhão de proximidade. Eu estou com vocês todos os dias. Eu não preciso suportar as tentações sozinho. Eu posso e devo. Quando nós oramos no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Para quem você está pedindo isso? Para quem? É para uma ideia abstrata de um Deus criado na sua mente, na filosofia? Para quem você está pedindo isso? Para Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Ele se revela assim para você. E Ele se coloca assim ao seu lado, pela sua palavra, para que diante das tentações do inimigo, você tenha força, ânimo e a certeza de que o Senhor é contigo. Amém?